Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos, é sempre um prazer muito grande em revê-lo, sempre um prazer muito grande em revê-la, estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, Cláudio Cardoso, sempre um enorme privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. E então, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para tratar da minha e cada vez mais sua também, queridíssima contabilidade, vamos na nossa aula de hoje trabalhar em cima da continuidade desse nosso segundo grande grupo de trabalho dentro da contabilidade geral, denominado operações contábeis. Então, nós que já passamos pela alfabetização contábil, já passamos pelo grupo da contabilidade introdutória, agora estamos estudando as operações contábeis, estamos estudando as operações que acontecem tipicamente em uma empresa do tipo comercial. Então já vimos a depreciação e na nossa aula de hoje vamos conhecer as suas duas irmãs mais pobres, a amortização e a exaustão. Mas, Cláudio, irmãs mais pobres porque, coitadas, irmãs mais pobres em termos de importância em relação à aplicabilidade em prova. Então, na nossa aula a respeito de depreciação, eu cheguei a comentar que a depreciação responderia por cerca de, no mínimo, 90% das questões que envolvem depreciação, amortização e exaustão, cabendo então a essas duas últimas apenas os outros 10%, se muito, se tanto. Então você vai perceber aqui na nossa aula de hoje, até pela incidência, pela quantidade de questões que eu vou apresentar na aula, a menor importância relativa de amortização e exaustão em relação à depreciação. Lembro que apenas em relação à depreciação fizemos, se eu não estou enganado, 8 questões, e hoje na nossa aula sobre amortização e exaustão juntas, nós temos 3 questões. Então você vai perceber muito menos peso, muito menos importante. Agora, menos peso, menos importância não quer dizer que não seja importante ou que não possa aparecer na sua prova, na sua aula. Então vamos aqui nos esmerar para poder apresentar tudo que envolve esses assuntos e eu espero de você então também, claro, a mesma dedicação e atenção de sempre para a gente continuar correspondendo e evoluindo no nosso estudo. Maravilha? Então vamos lá para a nossa aula sobre amortização e exaustão. E nós começamos então pela primeira, pela queridíssima amortização. Então, gente, vejamos para começo de conversa o que reza o artigo 183, inciso 7 da Lei das SA. O artigo 183 é aquele que dita os critérios de avaliação de todos os ativos. Então, determinado tipo de ativo deve ser apresentado no balanço patrimonial por um tipo de valor. E para cada ativo, qual é o valor correto de apresentação? Quem determina é o artigo 183. Vejamos no inciso 7 o que ele diz. Então, o artigo 183, no caput, diz que no balanço os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Veja então aí o inciso 7. Os direitos classificados no intangível pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Então, gente, nós que lá na contabilidade introdutória já tivemos uma aula a respeito das noções iniciais de balanço patrimonial, uma noção de quais são os grupos em que se divide, melhor dizendo, o nosso ativo, sabemos que o ativo é dividido em 2 grandes grupos, o ativo circulante, os bens e direitos de curto prazo, e o ativo não circulante. E esse ativo não circulante subdividido em 4 grupos. O ativo não circulante realizável a longo prazo, bens e direitos realizáveis, porém, no longo prazo, após o término do exercício social seguinte. Os investimentos, o ativo não circulante investimento, composto basicamente, essencialmente, pelas participações que a minha empresa tem em outras sociedades. O ativo não circulante imobilizado, composto dos bens corpóreos utilizados em nossa atividade operacional. Opa, peraí, Cláudio, esse cara aí eu lembro, porque o imobilizado é o cara que sofre depreciação. É exatamente isso, né? Então lá estão máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos, imóveis e coisas nesse sentido. E finalmente aquele que nos interessa, o ativo não circulante intangível, né? O intangível então respondendo por todos aqueles direitos intangíveis que não têm existência concreta, física, material, mas que a minha empresa se utiliza para poder desenvolver o seu objeto social. Claro, você pode dar alguns exemplos? Claro, vou dar exemplo aqui, por exemplo, de 2. Né? Primeiro, uma empresa cujo objeto social é a exploração de rodovias
mediante cobrança de pedágio, né? A empresa, por exemplo, é a Ponte SA, que explora a Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, você sabe que a competência para cuidar das estradas é do poder público, da União, dos estados e dos municípios. E o poder público, então, ele pode, a seu critério, transferir para o particular, tá certo? O direito e o dever de cuidar daquela determinada rodovia, daquela determinada via pública, não é isso? Então, ela faz isso por meio de um processo chamado concessão. Então, o poder público, digamos aqui, o Estado do Rio de Janeiro, ele abre uma licitação e diz, olha, eu vou conceder o direito e o dever de explorar a ponte Rio-Niterói pelos próximos 30 anos. Tá? Então, o que acontece? Abre uma licitação, abre uma concorrência, várias empresas aparecem, e aquela empresa que apresentar a melhor proposta, no sentido de pagar mais ao poder público por aquele direito, será a vencedora daquela licitação. Tá certo? A empresa que, então, obtiver a vitória, que ganhar a licitação, ela passa a ter o direito de explorar aquela via, mediante cobrança de pedágio, tendo como contrapartida, claro, manter a via em boas condições de tráfego, ela vai ter um direito, né? Muito bem. É um direito que, apesar de manifesto num pedaço de papel, tá certo? Que tem existência física concreta, é um direito imaterial, incorpóreo, tá certo? O direito de explorar a rodovia mediante cobrança de pedágio. Quando a empresa faz isso, na sua contabilidade, quando ela desembolsa o valor e paga ao Estado, ela debita uma conta de ativo não circulante intangível, chamada concessões obtidas do poder público. Perfeito? Esse é um exemplo. Outro exemplo é uma empresa que depende, por exemplo, de explorar uma marca alheia para poder funcionar. É o caso das emissoras de televisão que transmitem os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então você sabe que as emissoras que transmitem o Campeonato de Futebol, o Campeonato Brasileiro, elas pagam um valor anual ou trienal para os clubes. Por quê? Porque os clubes são bacanas? Porque os clubes são gente boa, têm olhos bonitos? Não. Pelo direito de explorar aquela marca. Quando a TV coloca lá no ar, na tela da sua televisão, a marca Flamengo, a marca Corinthians, a marca Vasco, a marca Grêmio, tá certo? A TV, para poder explorar, usufruir daquela marca, ela paga ao clube. Perfeito? Por um período de tempo, novamente repito, limitado a 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois tem que renovar aquele direito, pagar novamente. Então, quando essa empresa paga, ela novamente debita seu ativo não circulante, intangível, chega lá e debita uma conta denominada marcas e patentes, marca direito da propriedade comercial, patente direito da propriedade industrial. Eu quero, por exemplo, usar um processo produtivo que foi criado por uma terceira pessoa, que registrou em seu nome, e para eu poder utilizar, eu tenho que pagar a essa segunda pessoa, essa terceira pessoa. Então, marcas e patentes. São 2 exemplos de contas que nós encontramos no ativo não circulante intangível. Lá no nosso terceiro momento de estudo, nas demonstrações contábeis obrigatórias, estudaremos o intangível de maneira mais detida, de maneira mais minuciosa. Por enquanto aqui uma mera palhinha para a gente entender do que estamos falando. Então, tá bem. Você já percebeu que eu tenho direitos incorpóreos, né, de intangíveis, classificados nesse grupo. E eles serão avaliados pelo custo, né? Ou seja, por quanto paguei, por quanto a empresa que explora a rodovia pagou ao poder público. Tá certo? Por quanto a emissora de TV pagou ao clube. Esse é o valor de apresentação lá no balanço patrimonial. Porém, esse custo ele é deduzido, aqui, ó, ele é diminuído do saldo da conta de amortização. Cláudio, o que é então a amortização? Olha só. Artigo 183, parágrafo 2º da nossa lei. A diminuição de valor dos elementos do imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de. Então, olha lá. Amortização. Quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujos objetos sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, fizemos aqui a leitura. Agora vamos entender, né? Então, quando corresponder à perda de valor do capital aplicado. Por que, Cláudio, perda de valor do capital aplicado? Vamos continuar a leitura, olha só. Na aquisição de direitos da propriedade industrial, patentes, são um dos exemplos que eu dei, ou comercial, marcas. Então, o próprio legislador traz aqui alguns exemplos. Mas ele vai além, diz assim, olha, e quaisquer outros que tenham existência
ou exercício de duração limitada, tá certo? Ou ainda, cujo objeto sejam bens com utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, gente, a gente tem que perceber o seguinte: quando o benefício econômico gerado por aquele direito é limitado no tempo, então eu espero obter lucro daquela exploração, mas o lucro ele vai acontecer durante um tempo e vai chegar um momento lá na frente que ele vai deixar de acontecer, seja por questões de ordem econômica, porque aquele processo se tornou obsoleto, porque aquele processo já não é mais adequado, seja por questões legais, como lemos aqui, ó, legais ou mesmo contratuais. Olha, eu tenho o direito de explorar aquela rodovia pelos próximos 30 anos. Então, daqui a 30 anos eu não posso mais explorar. O dinheiro que eu paguei hoje para ter direito, daqui a 30 anos não valerá mais nada. Tá certo? A exploração da marca do clube por parte da televisão é pelos próximos 3 anos. Foi por isso que ela pagou. Daqui a 3 anos, ela não terá mais direito algum. Então, o valor que eu aplico hoje, o capital que eu aplico hoje na obtenção daquele direito, ele vai perdendo valor, olha lá, perda de valor, ele vai perdendo valor ao longo do tempo, tá certo? Progressivamente, de maneira que, ao final do prazo previsto em lei, ao final do prazo previsto no contrato, ao final da expectativa da nossa empresa em relação ao benefício econômico futuro, ao lucro futuro, quando acontecer essa data, eu não mais terei direito algum. Aquele valor que eu apliquei, que eu paguei, já não me dá direito a mais nada. Então, a gente vai reconhecer progressivamente a perda de valor desse capital por meio de um fenômeno chamado amortização. Perfeito? Cláudio, já entendi qual é a ideia central. Digo, fico feliz, meu objetivo era esse mesmo. Então, vamos lá, olha só. A respeito do intangível, e abordando assim alguns aspectos ligados à amortização, foi editado o pronunciamento técnico do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, já comentado aqui ao longo do nosso curso, CPC 04, já em primeira revisão, R1 significa primeira revisão, aprovado pela deliberação CVM 644 de 2010 e pela resolução do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, 1303 do mesmo ano. Então, alguns dos aspectos, alguns dos ditames do CPC 04, você encontrará em slides aqui na nossa aula de hoje. Vou comentar a respeito de algumas situações previstas no CPC 04 e sugiro a você uma leitura, ainda que uma leitura em diagonal, uma leitura rápida, dos parâmetros trazidos no CPC 04 a respeito de amortização. Perfeito? Então vamos lá. Então, definição de amortização trazida agora pelo CPC 4. Vamos lá. É a alocação sistemática do valor amortizável de um ativo intangível ao longo de sua vida útil. Então, nós vimos um determinado intangível tem uma vida útil. Nós vamos já definir vida útil como aquele período de tempo durante o qual a nossa empresa planeja obter seus benefícios econômicos. Né? Um período de tempo que é limitado por questões econômicas, por questões legais ou por questões contratuais. Então, eu vou alocar sistematicamente o valor amortizável. Valor amortizável, já vamos daqui a pouquinho conhecer também o conceito, nada mais é do que o custo de aquisição diminuído de um eventual valor residual. Ah, Cláudio, me lembro disso. Lá da aula de depreciação, tinha lá o tal do valor depreciável. É exatamente a mesma coisa. Custo menos valor residual. Então, aquele valor que eu pretendo amortizar vai sendo alocado sistematicamente, anualmente, em base mensal, ao longo de sua vida útil. Esse é o conceito de amortização trazido pelo CPC 04. Confesso que eu gosto muito mais do conceito da lei das SA, que nós acabamos de ver ainda agora. Então, gente, como podemos notar, regra geral, registra a diminuição de valor dos direitos classificados no intangível e corresponde à perda de valor do capital aplicado na aquisição de direitos, esse intangível então composto de direitos, da propriedade industrial, patentes, ou comercial, marca, ou ainda qualquer outro, que tenha existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Cláudio, o que é valor contábil, então, de um bem no intangível? É o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a dedução da amortização acumulada e da perda por desvalorização. Você viu, então, ali no artigo 183, inciso 7, logo no comecinho da nossa aula, que o intangível deve ser apresentado
pelo seu custo de aquisição, né? Diminuído, deduzido da respectiva conta de amortização acumulada. Vem o CPC 04, essa definição de valor contábil é trazida também do CPC 04 e complementa. Então, o valor contábil é o valor pelo qual o ativo é reconhecido no balanço, e que é o custo de aquisição, né? Mas diminuído, deduzido da amortização acumulada, objeto aqui do nosso estudo. Mas também da perda por desvalorização. Então, em aula futura, ainda dentro do grupo das operações contábeis, nós vamos ter uma aula a respeito de provisões. Então, nós aprenderemos que as provisões, as estimativas contábeis, podem ser encontradas no passivo, com o nome tecnicamente correto de provisões, mas também no ativo, diminuindo o valor desse ativo. No ativo até a gente não chama hoje em dia mais de provisões, como chamava no passado, chama apenas de estimativa de perdas. Mas o fato é, um determinado ativo pode sofrer uma perda maior ainda do que aquela esperada gradualmente, sistematicamente por amortização. E se esse for o caso, além da amortização, eu reconhecerei uma perda adicional, chamada estimativa de perdas por desvalorização. Então, releva para a gente perceber que o intangível, quando apresentado no balanço patrimonial, pode ter a seguinte configuração: a conta em si, marcas e patentes, registrada, como lemos na lei, pelo seu custo, 100 mil. Diminuída, deduzida, da respectiva amortização acumulada e, eventualmente, também de uma perda por desvalorização de ativos. Então, o valor contábil seria o produto dessa operação, ou seja, nesse meu exemplo, o valor contábil montaria R$ 85 mil. Maravilha? Cláudio, por que isso é importante? Questão de configuração de apresentação no balanço patrimonial envolve a amortização, objeto da nossa aula de hoje. Vida útil, Cláudio. Você falou que a amortização é a alocação sistemática de valor da amortizável do bem ao longo de sua vida útil. O que é vida útil? Vida útil é o período de tempo pelo qual a entidade espera utilizar um ativo, ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, nós temos aqui um conceito de vida útil, também extraído do CPC 04, que amarra que vida útil é o tempo durante o qual a empresa espera utilizar aquele ativo com êxito, né? Então, utilizar aquele ativo e fazer com que ele traga benefícios econômicos à minha empresa. Benefício econômico significa aumento de resultado, né, gente? Aumento do lucro, a diminuição do prejuízo. Então, pode ser medido em tempo, período de tempo, ou mesmo em unidades produzidas, né? Se você está trabalhando em cima de uma patente, né, um direito da propriedade industrial, um processo produtivo, a gente pode medir aquilo ali em função da quantidade de unidades que se espera produzir ao longo da vida útil. Tá? Então, isso aqui vai me trazer benefício econômico futuro, enquanto, né, a capacidade de produção dela existia, que é de 1 milhão de unidades com esse processo produtivo aqui. Quando acabar aquele 1 milhão de unidades estiver todo produzido, não me gera mais nada. Então, outra maneira de medir. Veremos que, na verdade, para a gente, em termos de prova, questões de amortização vão amarrar a vida útil em função de prazo. E esse prazo pode ser um prazo legal, pode ser um prazo contratual ou mesmo um prazo econômico, ditado no problema. Então, a entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida. No primeiro caso, qual é a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. Vida útil definida, tudo bem, Cláudio, já entendi. Você falou que existe um período limitado durante o qual aquele ativo vai me trazer benefício econômico futuro, limitado por questões de ordem econômica, legal ou contratual. Mas, Cláudio, tudo bem, se for esse o caso, a empresa vai ter que avaliar, tá certo? Qual é essa vida útil, né? Qual é a duração em tempo ou qual é a sua duração em termos de volume de produção, quantas peças. Nós vimos ainda agora o conceito de vida útil. Mas, Cláudio, esse negócio de vida útil indefinida, sim, pode acontecer da minha empresa aplicar recursos, aplicar dinheiro, aplicar capital em um direito, que de tão bom ele é, a minha empresa não enxerga num horizonte de tempo palpável, futuro, quando é que aquilo vai me deixar de gerar benefício econômico futuro. A minha empresa desenvolve, ela mesmo desenvolve um processo produtivo, tá certo? Então ela aplica recursos
no desenvolvimento de um novo processo de produção, e aquele processo de produção vai aumentar, tá certo, o meu lucro pelo futuro, num período de tempo que eu hoje não consigo estimar quando é que vai deixar de me gerar benefício. Então, gente, é aquilo que nós chamamos de ativo intangível com vida útil indefinida. E ao contrário daquele com vida útil definida, quando eu disse, olha, a companhia aplica recursos numa concessão do poder público, na exploração de pedágio, durante os próximos 10 anos, eu sei que daqui a 10 anos, aquele dinheiro que eu apliquei hoje não me dará mais nada, se esses 10 anos esse limite não existe, o capital que eu aplico hoje não perde valor. Consegue perceber? Porque ele vai me trazer benefício econômico futuro sempre. A vida útil dele é indefinida. Depois ele vai ver que indefinida não significa infinita. Vai ver que todo ano a empresa precisa revisar esse conceito que ela tem da vida útil econômica ser indefinida. E se no futuro ela passar a entender que essa vida útil econômica passou a ser definida, aí ele vai passar a reduzir o valor daquele intangível pela desvalorização de ativos que comentamos ainda agorinha. Tá? Mas se enquanto ele se mantiver com vida útil indefinida, veremos que ele não sofrerá amortização. Essa é uma informação útil em termos de prova. Ativo não circulante intangível com vida útil indefinida não sofre amortização. O capital não perde valor. E isso é lógico. Perfeito? Então, gente, a entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade. Eu não consigo enxergar no futuro qual é o limite de tempo, de prazo ou de produção durante o qual ele vai me trazer fluxos positivos para a minha entidade. Tá? Existe, mas eu não consigo prever, não consigo imaginar. Isso está muito lá na frente e eu hoje não consigo dizer quando. Isso é um ativo intangível com vida útil indefinida. Cláudio, você que escreveu isso aí? Não. Esse slide, por exemplo, é mais um retirado do CPC 04. Então, gente, a contabilização de um intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo, é o que eu disse, olha aqui, ó. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado. O capital que eu apliquei vai perdendo valor na medida que existe um limite de utilização daquele ativo. Agora, o ativo intangível com vida útil indefinida não sofre amortização. Não deve ser amortizado, mas testado anualmente sua recuperabilidade. Então, como eu estava te falando, esse finalzinho aqui, ser indefinida não significa ser infinita. Então, todo ano, a empresa tem que rever essas premissas e se no futuro passar a entender que se tornou definido, vai aplicar um procedimento que conheceremos no futuro, chamado teste de recuperabilidade de ativos, que vai provocar, eventualmente, aquela perda que nós comentamos ainda agorinha, aquela perda por desvalorização de ativos. Tá certo? Então, o ensinamento importante que fica desse slide é, aqui ó, intangível com vida útil definida, sofre amortização. Vida útil indefinida, não sofre. Então, quais são os direitos, em regra, sujeitos à amortização? Exemplos. Desenvolvimento de fórmulas e processos de fabricação. Como eu disse, a minha empresa pode desenvolver internamente um processo produtivo e registrar os gastos com esse desenvolvimento no intangível. Feito isso, ela vai registrar aquele processo, aquela patente, tá certo, no órgão competente, e segundo a lei de patente, esse registro tem um prazo legal de validade. Depois disso, finda o direito de quem desenvolveu tem sobre aquela patente, ela torna-se de uso comum. Então, o gasto que eu efetuei ao longo do tempo, daqui a um tempo não vai me trazer direito de exclusividade algum. Perde valor, sofre amortização. A exploração de direitos autorais, marcas e patentes alheias. Então, mesma situação. Pagou a indústria fonográfica, pagou a um artista, tá certo? A um cantor ou um ator, se for a indústria da televisão, pelo direito autoral. Tem o ator sob contrato. Quando o contrato terminar, não tem mais direito algum sobre ele. O que pagou a ele, no primeiro momento, já não lhe dá direito algum no futuro, quando acabar aquele contrato. A empresa de TV que explora a marca do clube, ou a empresa que explora um processo produtivo desenvolvido por alguém, pagou a esse alguém para poder utilizar. Tudo com prazo legal ou contratualmente limitada. Quando chegar ao final desse prazo, final da vida útil definida,
não terá mais direito algum. Obtenção de licenças, autorizações ou concessões oriundas do poder público. Já falei aqui do caso da concessão do poder público, decorrente propensa à exploração de rodovias mediante cobrança de pedágio. Autorizações, licenças, são outras espécies jurídicas desses mesmos fenômenos de transferência do poder público ao poder privado de fazer algo. Obtenção de licença de uso de determinados softwares por prazo de duração limitada. Claro que a gente não está falando aqui de uma empresa comprar uma licença do Windows ou do Office, um programa feito em massa, cujo direito de utilização você compra e passa a utilizar por prazo indefinido. Estamos falando aqui de você fazer um software sob encomenda, num valor relevante. Então, encomendou o desenvolvimento de um software específico para você. A empresa foi lá, fez aquele software e disse, olha, você pode usar esse software aqui durante os próximos 5 anos. Tá certo? Depois ou você me paga de novo, ou você não pode mais utilizar. Cláudio, isso existe? Existe. Uma empresa, por exemplo, alemã, a SAP, que desenvolve programas de organização interna de empresas, sistemas integrados de controle de empresas. Então, tem módulos de RH, módulos comerciais, módulos de folha de pagamento, módulos de estoques, módulos todos integrados uns com os outros, que permitem o controle de uma empresa. Então, você contrata a SAP, o cara vai lá, desenvolve a sua empresa, de acordo com o seu perfil, aquele programa, oferece suporte de informática durante um tempo, contratualmente limitado. Depois disso, acabou o contrato, acabou o uso do programa, você não pode mais usar, não tem mais suporte, então vai perder valor ao longo do tempo. Percebe? Muito bem. Então agora é hora de falar de métodos e taxa de amortização. O método de amortização utilizado deverá refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Então, gente, os benefícios econômicos futuros se traduzem em aumentos na receita da minha empresa ou em diminuição das despesas. Eu posso ter aumento no lucro ou diminuição do prejuízo dessas duas maneiras, aumentando a receita ou diminuindo a despesa. Um processo produtivo, por exemplo, pode me permitir automatizar, mecanizar um processo e eliminar a necessidade de pagar o salário a um funcionário. Isso é uma redução de despesa, que vai, claro, aumentar o meu lucro ou diminuir o meu prejuízo. Perfeito? Mas o que releva agora aqui perceber é o seguinte, eu tenho que ver qual é o padrão de benefício econômico. Se é um tipo de benefício que nos primeiros anos será maior e depois começa a diminuir, ou se é um tipo de benefício que se imagina seja linear ao longo do tempo, eu vou ter receitas, esse processo produtivo vai me trazer receitas de 100 mil ao longo dos próximos 10 anos, é o que eu imagino. Então, um comportamento linear, ou não, outro comportamento bastante previsível, como eu disse. No começo, ele gera mais retorno, vai começar com 300 mil. Com a medida que o tempo vai avançando, e coisas mais modernas vão aparecendo, ele vai perdendo um pouco de sua capacidade e vai começando a diminuir. Então, no segundo ano, 250, no terceiro ano, 200. Então, o padrão de benefício econômico é decrescente ou é linear. Então, dependendo do padrão de benefício econômico, a metodologia de amortização deve ser escolhida. Então, se o padrão de benefício econômico for linear, a amortização deverá ser linear. Se for decrescente, deverá ser decrescente. Se é em função do cálculo de unidades produzidas, deverá ser em função das unidades produzidas. Se não for possível determinar esse padrão com confiabilidade, deve ser utilizado o método linear. Então, Cláudio, é obrigatório o uso do método linear para a amortização? Não, obrigatório não é. Você acabou de ler aqui em cima. Mas e se a empresa não conseguir definir com confiabilidade qual será esse padrão de benefício econômico futuro? Aí o método linear passa a ser o mais indicado. Ele deve ser utilizado. Cláudio, método linear, lembra aquele método linear lá da depreciação? É basicamente a mesma coisa, como veremos. Então, gente, embora não muito aplicável em prova, nunca vi, a amortização também pode ser calculada, em tese, pelo método das cotas decrescentes. Como eu disse, se o benefício econômico se espera que seja decrescente ao longo do tempo, a amortização também vai ser decrescente ao longo do tempo. Então, posso utilizar aquele método que eu aprendi lá na depreciação, Cláudio, chamado método COU, método da soma dos dígitos em cotas decrescentes? Em tese, é admissível. Ou ainda, das unidades produzidas. Então, você viu que a vida útil de um intangível pode ser definida em função da quantidade de unidades produzidas. Então, podemos fazer uma estimativa de aquele processo produtivo vai me permitir a produção
de 1 milhão de peças, e nesse ano produziu 100 mil, então é 10%. No outro ano produziu 150 mil, então é 15%, amortiza 15%. Como vimos também lá na depreciação, é possível. Tá certo? Possível é, mas eu disse, se não conseguir determinar, usa um método linear, que em termos de prova é o que nos interessa. Perfeito? Então, gente, por serem irrelevantes em termos de prova, omitiremos o estudo de tais métodos aqui, mas são similares ao que vimos na depreciação. Bom, Cláudio, a taxa de amortização. A taxa de amortização é função do tempo de utilização do direito ou bem intangível, a vida útil. Né? Podendo esse tempo ser estabelecido em lei, nós vimos aqui, né, direitos com prazo legalmente limitado. Então, é a lei que regula o direito sobre aquele bem, como é o caso da patente. Existe uma lei de patente que limita o tempo de exclusividade de uso daquela patente. Ou ser fixado no contrato de aquisição do bem, um contrato de direito autoral, um contrato de exploração de marca ou patente alheia, um contrato com o poder público de concessão. Né? Ou ainda ser decorrente do tempo pelo qual se espera que o intangível gere benefícios econômicos para a sociedade. Não existe lei, não existe contrato, mas existe uma previsão econômica feita pela minha empresa de que aquele capital aplicado só me gerará benefício econômico durante 10 anos, depois não mais. Então, 3 são os parâmetros possíveis: lei, contrato ou a expectativa realmente econômica da minha empresa com relação àquele benefício. A taxa vai depender de qual o critério adotado pela empresa ou qual o critério adotado na questão. Se for o prazo legal, uma empresa registra um determinado desenho industrial de sua autoria. Então, estamos falando aqui de uma patente. De acordo com a lei que protege esses direitos, a proteção acontece durante 10 anos. Qualquer pessoa que queira utilizar o mesmo desenho industrial tem que pagar a minha empresa pelo direito de exploração. Depois desses 10 anos, torna-se de livre acesso. Então, os gastos com desenvolvimento e registro desse desenho devem ser amortizados nesse período. E olha, se são 10 anos, vou amortizar 100% em 10 anos, vou amortizar a taxa de 10% ao ano. Muito lógico. Se for prazo contratual, uma empresa adquire, mediante licitação pública, claro, uma concessão do poder público para explorar certa rodovia pela cobrança de pedágio, por um período de 20 anos. Então, o meu direito vai se extinguir em 20 anos. Se assim é verdade, a minha amortização durante o período contratual vai ser a razão de 5% a cada ano. Estamos falando aqui, claro, sempre de método linear. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, um professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas, com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso, que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Concurso é o melhor custo-benefício do mercado. O melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique Lac.